Boa noite, bacana, já estamos por aqui, chegando online, iniciando aí mais uma live, né? Tivemos aí algumas lives ao decorrer desse período, dentre elas eu trouxe aqui alguns convidados, né? Muito especiais, pessoas da minha admiração, pessoas com quem eu tenho prazer em conviver, né, no meu dia a dia, pessoas que naturalmente têm muito para poder somar, né, ao meu conhecimento e desta forma também somar ao conhecimento dos nobres colegas, dos nobres amigos, né, pessoas que eu convivi e tenho convivido aí ao longo da minha vida e tem sido aí uma escola para mim. Eu gosto muito de agregar esses valores, né? Eu gosto muito de ter esses valores comigo. São valores muito importantes, né? E eu acho que é muito importante, né, você trazer contigo, né, valores. Valores é o que nós precisamos, né, no nosso dia a dia. Valores é o que nós precisamos para poder agregar conhecimento, agregar maturidade, né? Isso é muito importante. Então, eu quero convidar você para poder compartilhar, né, esse momento com pessoas que vão te ajudar, com pessoas que vão poder, na verdade, porque às vezes a gente quer compartilhar as coisas boas com quem está precisando. Sim, isso é verdade, né? Mas também a gente precisa ter um olhar para nós mesmos, né? Como é um olhar para nós mesmos, né? Bom, deixa eu ajudar quem vai me ajudar. Isso é muito legal, né? Ajudar quem vai me ajudar. E quem é que pode me ajudar? Bom, é interessante eu entender que quem vai me ajudar é quem está recebendo de mim, né? Quem está recebendo aquilo que eu estou compartilhando. É muito ruim você, no consultório, né? Eu costumo dizer para os meus analisandos, né? Que as pessoas mais importantes que tem ali são eles, né? Cada analisando que ali está, cada paciente meu, né? Cada cliente que chega ali no meu consultório, eles são as pessoas mais importantes, né? O analisando, ele precisa entender isso, né? Que ele é a pessoa mais importante. Então, com quem que você vai compartilhar uma boa informação? Com quem você vai compartilhar com quem uma boa experiência? Com pessoas que também podem te ajudar. Às vezes a gente quer compartilhar uma boa informação com quem está precisando, né? Ok, mas quem está precisando também vai poder somar contigo, né? Também vai poder contribuir com você, né? Então, ou seja, né? A importância de nós entendermos essa coisa da gratidão, ser grato. Eu sou grato pelas pessoas que caminharam, trilharam, né, o meu caminho, as pessoas que compartilharam experiências comigo. Como eu disse, né, eu tive compartilhando com pessoas muito inteligentes, né, pessoas fantásticas, aqui de experiências com o Dr. José Carlos Rodrigues, que é o meu orientador psicanalítico, meu orientador, meu supervisor da constelação, com o Dr. Messias, Manuel Messias, né, que é presidente do conselho, né, de psicanálise, a qual da escola psicanalítica, né, da associação psicanalítica, a qual eu faço parte,
com o psicólogo, né, e vice-diretor da Infância Protegida, Misael Silva, enfim, pessoas que realmente agregam conhecimento, agregam valores. Então, é muito importante, né? Pastor e doutor Manuel Messias acabou de escrever, e tenho certeza que esse tema é imprescindível, né, para a dinâmica da nossa vida. Isso é muito importante. Nós entendermos da gratidão, sermos gratos. É interessante nós observarmos que alguns estudos apontam, né, para a formação de uma autoimagem, como que essa autoimagem ela é formada e qual é, o maior nível, ou o maior número de pessoas com autoimagem negativa em vez de uma autoimagem positiva. Dr. Messias esteve comigo aqui falando na live anterior sobre as doenças psicossomáticas, né? E nós finalizamos ali, né, dando algumas contribuições, como lidar com isso, como recuperar, como restaurar isso. E hoje nós iremos falar sobre a gratidão, sobre a importância de você ser grato, a importância de você entender esse processo de gratidão e saber conviver com esse ambiente da gratidão. E dentro da coisa da autoimagem negativa, isso é muito importante, porque um estudo, né, revelou que os pais americanos, né, na verdade, eles vão, a cada elogio que eles fazem para os filhos, eles vão falar 8 palavras negativas. Eles vão denegrir a imagem destas crianças primeiro. Essas mesmas pesquisas também, elas revelam que 98% dos adolescentes, eles vão trazer uma autoimagem negativa. Então, na verdade, nós entendemos e passamos a entender dentro desse universo das doenças, né, das doenças psicossomáticas ou das doenças, né, que vão chegar ao nosso corpo, o soma, né, que vão serem originadas, né, da nossa psique ou do nosso pensamento, do nosso sentimento, elas estão literalmente ligadas a essa questão de, literalmente, eu vou dizer, de eu não ser grato, né? Eu não ser grato. Literalmente, eu ser criado no mundo aonde que eu fui mais condicionado a ser negativo do que ser positivo, a ver as coisas ruins do que ver as coisas boas, a enxergar os pontos negativos do que enxergar os pontos positivos. Média aí dos anos 80, né, o diretor e também presidente, né, da IBM, né, a IBM, que é uma marca mundial, tanto quanto a Apple, quanto a Microsoft, né, enfim, John Opel, ele foi falar para um grupo de estudantes universitários, né, em Stanford, e ali um jovem lançou uma pergunta para ele, dizendo, né, qual o segredo do sucesso, né? Qual o segredo? Quem não gostaria de fazer essa pergunta a Mike Zuckerberg, né? Quem não gostaria de fazer essa pergunta a Bill Gates, né? Quem não gostaria de fazer essa pergunta a esses grandes nomes que estrelam aí, né? O mundo, né? Das conquistas, do sucesso. E foi interessante o conselho dele, né? Foi muito interessante. Ele sussurrou a palavra não finjam. E depois, então, ele abriu e diz, não finjam. É muito interessante a gente entender essa coisa da força que empreendemos para esconder o nosso verdadeiro eu. A força que empreendemos para poder esconder verdadeiramente quem somos.
E dentro disso, nós acabamos atraindo uma carga muito grande de negatividades, atraindo uma carga muito grande de problemas psíquicos para nós que não vão nos ajudar a sair dos nossos problemas. Sócrates, ele vai dizer que a vida não analisada não vale a pena ser vivida. Me lembro bem do apóstolo Paulo, ele diz, né, que para que os seus seguidores, os seus discípulos, né, não esquecessem que ele, noite e dia, ele clamou por eles, que ele, noite e dia, ele intercedeu por eles. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Não sejam ingratos, né? Não sejam ingratos. Lembrem de agradecer. Lembrem de expressar gratidão. Lembrem de abrir o coração e serem mais gratos do que ingratos, né? É bem interessante que dentro dessa imagem nós precisamos entender por onde anda, né, os processos terapêuticos, né? Como que funcionam os processos terapêuticos. E Bert Helling vai trazer para nós aí as leis, né, as leis da vida. Ele vai trazer as ordens. Nós temos aí, né, na nossa bandeira brasileira, né, ordem e progresso, né? Então, ordem por princípio, né, e progresso por finalidade. Então, nós não podemos, na verdade, termos desordem. Existe uma ordem familiar, existe uma consciência que envolve, uma consciência inconsciente que envolve a família. Quando, ali no analisando, né, no consultório, um paciente que fala alguma palavra, né, e a gente, então, naquele momento ali que você observa que aquela palavra, ela teve uma tonalidade, então você atenta para ela e você passa, então, a analisar aquele comportamento, analisar, você vai ver que ali existe uma raiz naquele fundo de comentário que foi feito, né? É muito interessante porque quem é a criança que está gritando dentro de mim e quais são as raízes que ela trouxe? As raízes que ela trouxe. Então, Bert, ele vai falar sobre essa coisa da gratidão, que, na verdade, é muito pouco conhecido. É muito pouco conhecido. Nós, na verdade, não somos gratos, por natureza. Por quê? Porque nós fomos condicionados, desde sempre, a uma imagem de negatividade em nós. A escondermos, como o John Ope falou ali, né? A fingirmos. Primeira coisa, nós vamos empreender muita força. Para quê? Para esconder o nosso verdadeiro eu. Nós temos medo do nosso verdadeiro eu. E aí nós passamos, então, a modelar um eu social, como a PNL diz. Um eu real e um eu social. Um eu que é aceitável. Né? Um eu que, na verdade, é um eu que foi construído, mas não um eu verdadeiro. Então, Bert, ele vai trazer nessa primeira lei, né, que ela é muito pouco entendida, ele fala assim, quanto mais você está num estado de gratidão, olha só que interessante, quanto mais você está num estado de gratidão, mais vai atrair coisas pelas quais ser grato. Olha a grandeza dessa palavra. Quanto mais você está num estado de gratidão, mais você vai atrair coisas pelas quais ser grato. E aí, Bert, ele vai concluir esse comentário, ele vai dizer, seja grato
pelo que você tem e vai acabar tendo mais. Olha que fantástico. Se eu sou grato porque eu tenho um copo para colocar água, eu vou ter água para colocar nesse copo. E ele diz, foque sobre o que você não tem e nunca terá o suficiente. Caramba, que grandeza desta palavra. Foque sobre o que você não tem e nunca terá o suficiente. Por quê? Porque tem um vazio dentro de mim, inexistente, ou uma projeção pelo outro, uma projeção pelo outro imaginário, né? E aí, então, eu vou viver essa imagem do querer o outro. Eu vou estar sempre projetando naquilo que eu não tenho. E ele diz, foque sobre o que você não tem e você nunca vai ter o suficiente. Olha essa primeira lei, como que ela é grandiosa, como que ela constrói em nós uma visão aonde que tem que estar o meu foco. Como eu falei no início, lógico que, segundo o estudo americano, né, a cada uma palavra de elogio que um pai faz para uma criança, ele vai dizer 8 palavras negativas. Então, as crianças, elas vão estar mais condicionadas a uma autoimagem negativa, e essa criança que vai sendo construída para um ser adulto, imagina, né? 98% dos adolescentes traz com eles, 98%, esse estudo afirma, que traz com eles uma autoimagem negativa. Então, ou seja, Bert traz, dentro desse tema, ele traz a lei 2, né? Ele fala, ser feliz nem sempre vai te fazer grato. Olha a grandeza dessa palavra. Ser feliz nem sempre vai te fazer grato. Mas ser grato sempre vai te fazer feliz. É onde que está o meu foco? Aonde que está a projeção? A minha mente está focada em quê? Em reclamar, e a gente vai entender que dentro da psicanálise, né, essa palavra reclamar, ela é o quê? Ela é clamar de novo. Então, ela vem de um comportamento de quê? Um comportamento de histerismo. Um comportamento de histerismo. Então, ou seja, ser feliz nem sempre vai te fazer grato, mas ser grato vai te fazer feliz. Ele diz, é quase impossível apreciar um momento sinceramente e olhar severamente ao mesmo tempo. É terrível isso, já pensou? Eu tenho o meu carro, né? Eu olho para ele querendo ser grato, mas ao mesmo tempo reclamando e clamando e criticando esse carro. Quer dizer, o que vai superar quem ou quem que vai persistir? Na verdade, há um impasse, né? Então, significa que você é grato pelo que você tem, olha só, grato pelo que você tem e paciente para o que ainda está por vir. Ser feliz agora não significa que você não deseja mais. Olha só que interessante. Ser feliz agora não significa que você não deseja mais. Significa que você é grato pelo que você tem e paciente para o que ainda está por vir. Tem pais que têm um filho, não são gratos por aquele filho, tem outro filho, não são gratos por aquele outro filho, tem outro filho, se apega às vezes a uma determinada filha, né? Se apega a uma determinada filha, a uma determinada situação, e aí fez o quê?
matou os outros filhos. Então, eu ter esse entendimento que ser feliz agora não significa que eu não quero mais, que eu não desejo, mas não é isso. Ser feliz agora, na verdade, ou ser grato agora, significa eu também ser paciente. Eu também ser paciente para que eu possa receber, para que eu possa poder acolher o que ainda está por vir. Bert vai trazer dentro disso a lei número 3, ele diz: gratidão fomenta o verdadeiro perdão, que é quando você pode sinceramente dizer obrigado por essa experiência. Tem pacientes que chegam no consultório e diz assim: eu não estou conseguindo perdoar a minha esposa, eu não estou conseguindo perdoar o meu pai, eu não estou conseguindo perdoar o meu filho, porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, porque eu li num determinado livro que eu tenho que perdoar. E aí, é muito interessante a gente entender essa coisa do ter que perdoar, do ter que fazer, do ter que comer tal comida, do ter que morar em tal lugar. É muito importante essa coisa do eu olhar o processo de forma diferente. Em primeiro lugar, que eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a perdoar. Eu posso não querer perdoar. Eu posso não querer estar num determinado local. Eu posso não querer comer. Quando eu entendo essa força da obrigação, que ela, na verdade, é uma forma impositiva, e quando a gente vai observar essa forma impositiva, Bert, inclusive, ele vai dizer que quando no casamento você aceita o seu parceiro, o seu cônjuge, que você está se unindo em uma relação com ele, é uma forma meia abrupta e, na verdade, nunca vai se criar uma conjugalidade. Por quê? Porque aceitar é uma forma meio que impositiva. Engraçado que a Bíblia não fala para você aceitar o marido. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala para você aceitar a esposa. Ele diz: deixai pai e mãe, tome a sua esposa, receba, tome ela, receba ela, acolhe ela. Alguém comentou aqui uma coisa, a Liana Lopes comentou aqui que a live com o psicanalista e doutor Manuel Messias de Aracruz, que foi muito esclarecedora, né? Ela, inclusive, é do norte do estado. Nós falamos muito sobre teorias, sobre histórias, sobre a formação disso. E essa live de hoje, inclusive, é dentro desta doença que se instala em você, oriunda daquilo que foi muitíssimo bem colocado pelo Dr. Messias, sobre aquilo que vem do pensamento, do sentimento, e o corpo agrega, o corpo acolhe essas doenças. E nós precisamos entender que existe um processo de libertação, um processo de cura, um processo de você realmente ficar livre dessas doenças. E quando a gente entende esta coisa de você fomentar o verdadeiro perdão pela gratidão e não pela obrigação, é quando você entende que, na verdade, até uma lição ruim, ou um trauma, ou uma ferida, cooperou com você. Bert, ele diz: gratidão fomenta o verdadeiro perdão, que é quando você pode sinceramente dizer obrigado por esta experiência. Ele diz: não faz sentido, né,
condenar ou lamentar uma lição de vida importante. Olha só, não faz sentido. Gratidão traz um sentido para o ontem, paz para o presente e cria uma visão positiva para o amanhã. Uma visão positiva para o amanhã. Qual a experiência ruim que você teve, que te feriu, que te machucou? Qual a experiência ruim que você continua trazendo dentro de você e sendo ferido por ela? Pense nela um pouquinho. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele vai dizer: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Winnicott, que também é um pós-freudiano, ele diz: é uma alegria estar escondido, mas um desastre ser encontrado. Né? E nós precisamos entender que ser saudável não é apenas sobre o que eu como. Ser saudável não é somente sobre praticar exercícios físicos. É principalmente sobre o que eu penso, sobre o que eu digo e sobre o que eu faço. É principalmente sobre o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço. Então, ser grato, inclusive pelas experiências dolorosas, é uma forma de abrir meu coração e saber entender que o Eterno usou aquilo para eu crescer. Ser grato. O povo que passou 40 anos caminhando no deserto não soube ser grato. Não soube ser grato. E eles morreram no deserto. Tem uma frase muito importante que diz que mentalidade de escravo faz você entrar no deserto e morrer no deserto. Mentalidade de escravo faz você entrar no deserto e morrer no deserto. No deserto, somente 2 homens passaram pelo deserto e continuaram a sua vida na terra prometida ou em Canaã. Somente 2 homens. Josué e Calebe. Mentalidade de vencedor faz você passar pelo deserto e ter em vista a terra prometida. Ser grato pelas dificuldades do deserto, ser grato pelas dores que você passou no deserto e estar sempre abrigando dentro do seu coração a gratidão por essas experiências e anseiando. É exatamente o que eu falei, e eu acho que a gente poderia guardar isso como lição interessante. A gente usa muita força, muita energia para o negativo, para as dores, para as feridas. Nietzsche, né, vai falar uma frase que, não que eu concorde com muitas coisas de Nietzsche, mas essa frase ela me chamou a atenção. Né? Quem suporta muitos porquês pode conviver com como. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que ele me traiu? Por que ele me feriu? Por que ela me machucou? Por que... Então, como que eu vou fazer da agora para frente? Como que eu serei da agora para frente? Como que será a minha vida da agora para frente? Como que eu irei agir da agora para frente? Então, eu, em vez de estar gastando energias no negativo, eu estou projetando a minha mente para conquistas futuras. Então, Bert diz, gratidão fomenta o verdadeiro perdão. É quando você pode, sinceramente, dizer obrigado por essa experiência. Eu entendo claramente que uma experiência, ela não vem para poder nos matar.
Uma dificuldade não vem para poder nos matar. Ela vem para poder nos tornar mais fortes. Se eu tenho um obstáculo, isso significa que eu vou aprender a subir mais alto cada vez mais, que eu vou dar pulos cada vez maiores. Bert vai trazer na lei número 4, você nunca precisa mais do que tem em dado momento. Olha que fantástico. Você nunca precisa mais do que tem em um dado momento. Tem sido dito que a mais elevada forma de oração é dar graças. Em vez de orar para as coisas, dê graças por aquilo que você tem. Olha que fantástico. E ele vai completar desta forma. Quando a vida lhe dá toda a razão de ser negativo, pense em uma boa razão para ser positivo. Há sempre algo pelo qual ser grato. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Guarda as suas forças. Empreenda as suas forças, as suas energias na gratidão. Em vez de orar, sempre pedindo mais. Isso é fantástico, porque o sábio Salomão, ele vai dizer que a prosperidade não é você ter o muito, não é você ter o excesso, é você ter constantemente o pão de cada dia. É você ter constantemente o seu trabalho, o dinheiro para poder pagar o metrô. Às vezes reclamamos porque temos um carro velho, mas temos um carro velho. Reclamamos porque estamos andando de ônibus, mas temos condição para andar de ônibus. Reclamamos do nosso casamento, mas temos um casamento. Então, eu vou empreender forças para tornar esse casamento o meu lugar de felicidade. Reclamamos porque temos uma casa alugada, mas temos o dinheiro para pagar uma casa de aluguel. Então eu vou empreender forças para dar graças, Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O nosso amado doutor e pastor Messias colocou ali. A Sirene Olimpo diz que é a primeira vez que tem a oportunidade de assistir, né? E que é muito importante proteger, projetar energias, né, para o futuro. Quinto, ele diz, a gratidão inclui tudo. A Regina, minha paciente querida, eu tenho outros pacientes aqui, Marisa, né, tá ali também já conosco. A Regina de Gracinha colocou ali, boa noite, sou muito grata pelo meu terapeuta, você é uma bênção, gratidão. Eu sou muito grato a Deus por cada vida que Deus me entrega para cuidar. Está conosco a pastora Gislene, que é uma das diretoras do Colégio Getsemane aqui, uma pessoa fantástica, uma pessoa muito importante na minha vida, a qual eu sou muito grato a Deus, me acolheu na igreja Getsemane com muito amor, com muito carinho, me convidou recentemente para eu dar uma palestra para os adolescentes, para falar sobre traumas, falar sobre problemas, os transtornos que a adolescência traz. Pessoas que agregam na nossa vida. E como quinto ele diz, a gratidão inclui tudo. Olha só que interessante, Bert vai dizer, a gratidão inclui tudo. Dias bons dão-lhe felicidade. Olha que fantástico isso. Dias ruins dão-lhe sabedoria. Gente, dias bons dão-lhe felicidade. Me fez lembrar o que o sábio Salomão escreve, que numa casa onde há luto,
há mais vantagens, há mais ensinamentos do que numa casa onde há festas. Uma casa onde tem luto, se você vai num velório onde alguém morreu de acidente de trânsito, você sai de lá dirigindo com mais cuidado. Se você vai num velório que alguém morreu de um enfisema pulmonar, ou agora, né, do coronavírus, que ninguém está morrendo de mais nada, não está se entendendo isso. Ninguém morre de nada mais agora no Brasil, é só de coronavírus, não está matando acidente de trânsito, o cara morreu, bateu de frente com a carreta, né? Mas quem matou ele foi o coronavírus. É porque ele estava correndo do coronavírus e aí deve ter sido essa interpretação, né, de alguns políticos. É porque, na verdade, morrer de coronavírus tem uma grande vantagem financeira para o município. Né? Uma grande vantagem financeira para o município. A gente não entende a política, como que ela é suja na cabeça de quem é sujo. A política é linda. É, inclusive, um lugar que os crentes precisam entrarem, entenderem, compreenderem, saber escolher os seus líderes, os seus representantes, escolherem representantes que realmente representem, não que vão lá para roubar, para subornar, para enganar o povo. Então, a gratidão inclui tudo. Dias bons dão-lhe felicidade. Dias ruins dão-lhe sabedoria. Ambos são essenciais, Bert vai dizer, porque todas as coisas têm contribuído para o nosso avanço. Todas as coisas. O pastor Messias já tinha citado ali o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas contribuem, né? E o salmista vai dizer, todas as coisas contribuem para o bem daquele que serve ao Senhor. Né? Então, Bert vai dizer, porque todas as coisas têm contribuído para o seu avanço. Alguém me perguntou esses dias, falou assim, o senhor sendo um pastor, o senhor mexe com constelação? Engraçado, né? Quanto tempo que a praia foi do diabo? E nós entregamos a praia para o diabo. Quanto tempo que as mulheres andarem arrumadas, bonitas, bem projetadas, né, eram coisa do diabo. Quanto tempo, né, que a política era do diabo e nós entregamos para o diabo. Então, as terapias, as formas terapêuticas, psicanálise, psicologia, a medicina psicossomática, né? A medicina do comportamento psíquico, estudar o comportamento, nós precisamos nos dar para isso. Tem pessoas que vão usar para o mal, mas aquele que é bom tem coisas boas, vão usar para o bem. Bert era um padre católico, filósofo, psicanalista, criou um ótimo processo focado em leis muito importantes. Princípios de gratidão, princípios de honra, princípios de hierarquia, princípios de pertencer, dar pertencimento. Então, é a questão da interpretação, é como usamos, né? Como trabalhamos isso, porque todas as coisas têm contribuído para o seu avanço. E ele diz, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Isto é especialmente verdadeiro em seus relacionamentos. Nós nos encontramos com pessoas comuns em nossas vidas, mas se você lhes der uma chance, todas elas têm algo importante para lhe ensinar. Olha que coisa preciosa. Como que você tem vivido os seus relacionamentos? Menosprezando as pessoas? Como que você vê uma pessoa sentada na beira da calçada? Como que você vê o irmãozinho que está sentado ao seu lado, na igreja, no seu trabalho, o seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, as pessoas que estão dentro do ônibus, as pessoas que estão no trânsito? Como que você vê? Como alguém que te desafia? Inclusive, a gente precisa entender isso.
Se alguém me desafia, se algum comportamento me desafia, se eu me sinto muito desafiado por algo em alguém, não consigo conviver, ali tem uma tarefa minha que eu preciso vencer em mim. Em mim, não é no outro. Se algo eu estou rejeitando no outro, é porque isso está em mim. E eu preciso lutar contra isso. Eu preciso trabalhar essa resistência em mim. Então, Bert vai dizer, aprenda a valorizar, inclusive os relacionamentos. Porque se você lhes der uma chance, todas elas irão te ajudar, irão te ensinar. Você vai colher coisas importantes nela. O sexto, Bert vai dizer, o que você tem para ser grato no presente, muda. O que você tem para ser grato no presente, muda. Muda e muda muito. A forma como eu estou vendo isso. No presente, eu quero ter mais, eu quero conquistar mais. Ótimo, excelente. Eu quero conquistar mais. Esse desejo da conquista é algo que tem que estar em mim. Mas se eu não for grato hoje pelo que eu tenho, eu jamais terei mais. Lembra lá da primeira lei? Seja grato por tudo que você tem agora, porque nunca sabe o que acontecerá em seguida. O que você tem acabará por ser o que você tinha. Olha só. Interessante que eu falo muito isso nas minhas palestras, quando eu estou ministrando nas igrejas, quando eu estou em alguma palestra, em algum seminário. Valorize o que você tem, para que você não passe a valorizar aquilo que você perdeu. Então, ou seja, né, eu tenho um casamento, eu tenho uma profissão, eu tenho um filho, meu filho está dentro de casa, minha filha está dentro de casa, e eu começo a xingá-los, eu começo a ofendê-los, eu começo a destratá-los, eu começo a reclamar deles. Daqui a pouco meus filhos vão embora. Somem, vão embora, desaparecem, não querem me ver mais. E aí eu começo a chorar e pedir a Deus, poxa Deus, traz de volta meu casamento. Esse casamento está uma desgraça, está uma miséria, eu não quero mais isso. E agora, então, eu começo a maltratar o casamento, a reclamar o casamento. Daqui a pouco eu começo a buscar, por favor, me perdoa, eu vou ser diferente, eu tenho um emprego, eu começo a reclamar do meu emprego, reclamar do meu chefe, reclamar do estilo de trabalho, praguejar, falar essa miséria nessa empresa, essa desgraça nessa empresa, não valoriza. Aí daqui a pouco eu estou desempregado, com contas para pagar. E aí eu começo a reclamar. Por que eu perdi aquilo? Então, olha que interessante. O que você tem para ser grato no presente muda. Seja grato por tudo que você tem agora, porque nunca sabe o que te acontecerá em seguida. O que você tem acabará por ser o que você tinha. A vida muda a cada dia e as suas bênçãos irão gradualmente mudar junto com ela. Então, seja grato. Seja grato. Valorize o que você tem, para que você não passe a valorizar aquilo que você perdeu. Pastor Messias diz aqui, enterramos mais um colega hoje à tarde em Aracruz. Ele enterraram recentemente também o pastor deles pelo mesmo problema. Pastor da primeira igreja Assembleia de Deus de Aracruz, né? Faleceu, um homem nobre, honradíssimo naquela cidade, faleceu também por Covid-19, né? Pelo coronavírus. E agora um outro colega, pastor Arildo França, né? Grande líder evangélico da igreja Ebenezer. Segundo o pastor,
uma cidade pequena, uma cidade grande, pequena, mas com grandes investimentos, uma empresa muito grande movimenta aquela cidade, enfim. A mente grata, Bert Helling vai dizer que a mente grata nunca toma coisas como garantidas. O que separa privilégio de benefício é a gratidão. Olha, isso é tão interessante, isso é tão grandioso dentro da constelação familiar sistêmica. O que separa privilégio de benefícios é a gratidão. A circunstância ou pessoa que você toma por garantida hoje pode vir a ser a única da qual você precise amanhã. Dentro da constelação familiar sistêmica, isso é tremendo, maravilhoso. Por quê? A Bíblia fala sobre um homem chamado Jefté. Jefté, ele era um filho bastardo, ou seja, o pai dele teve um envolvimento com outra mulher e ele nasceu desse relacionamento familiar. Os filhos originários, né, do relacionamento do pai de Jefté com a outra esposa, não aceitaram Jefté, recusaram ele. E ele foi expulso. Ele foi expulso daquele convívio familiar. Ele foi expulso de Israel. Ele reuniu um grupo de pessoas, porque alguém que é bastardo, alguém que é rejeitado, alguém que foi expulso da sua terra, vai fazer o quê? Vai virar um marginal. E ele virou um marginal, ele virou um salteador, ele virou um bandido, ele virou um mercenário. E ele formou um grupo de mercenários. Só que chegou um tempo que Israel foi literalmente explorada mais uma vez pelos filisteus. A Filístia, né, ia com seus grupos, invadiam, oprimiam os israelitas, os judeus, e então eles reuniram e não tinha ninguém para poder levantar como líder, como para defender, para poder realmente dizer, vamos salvar vocês. E aí então os anciãos reuniram, tomaram conselho e foram atrás de Jefté. Pedir a ele, né? Por favor, venha nos salvar. Olha que interessante. A mente grata nunca toma coisas como garantidas. O que separa privilégio de benefício é a gratidão. As circunstâncias ou pessoa que você toma por garantida hoje pode ser, ou pode vir a ser, a única da qual você precisa amanhã. E Israel viu isso. Israel viu isso. Está comigo aqui também a nossa querida Vanja. Vanja foi minha paciente durante um bom tempo. Vanja é lá do sul do estado, né? Deve estar super frio lá, Poços de Caldas, se eu não me engano, né? Vanja que esteve comigo fazendo meu seminário da família aqui comigo aqui. Então, aquele filho, aquela filha que você rejeita, que você não gosta, que você não concorda com o jeito, pode ser o único que vai cuidar de você amanhã. Aquele irmão que você rejeita, pode ser o único que vai cuidar de você amanhã. Aquele serviço, aquele ministério que você tanto desprezou, vai ser o único que te valorize amanhã. Então, pense nisso. Jefté veio defender Israel. Jefté aceitou cuidar do seu povo que o tinha rejeitado. Então, ser grato é uma coisa fantástica. É o que separa privilégio de benefícios. Privilégio de benefícios.
A gratidão, ela vai fazer essa separação. Enquanto você espera, enquanto você expressa sua gratidão, não deve esquecer que a maior valorização não é simplesmente verbalizar, não é simplesmente proferir palavras, mas vivê-las diariamente. Diariamente. O que mais importa não é o que você diz, mas é como você vive. Não basta dizer que. Não basta dizer que. Mostre. Não basta prometer. Prove. Não basta prometer. Prove. Olha que fantástico, né? Não basta dizer que. Mostre. Não basta prometer. Prove. Então, é muito fácil eu dizer para minha esposa que eu sou grata. Meu filho, meu primogênito, mandou ali muito boa palavra, grandes ensinamentos. Como que eu sou grato a Deus por cada filho que eu tenho? Eu tenho meu primogênito, Juan, filho fantástico, um homem maravilhoso, 29 anos de idade, engenheiro eletricista. Tenho a Gabriela, minha filha do meio. Eu digo para ela que das minhas filhas, ela é a mais linda e a mais inteligente. Ela diz, pai, também eu sou a única mulher, né? Então, mais uma menina fantástica, muito inteligente, muito competente. E o Gabriel, o meu caçula, né? O nosso caçula, filho fantástico, são filhos realizados. Gabriela, concluindo agora fonoaudiologia, já atuando na área, o Gabriel, supervisor de TI de uma grande empresa, Juan, engenheiro eletricista, um grande técnico na área da eletricidade, e homens muito sérios, pessoas, minha filha muito séria, pessoas que se colocaram dentro da vida, uma esposa maravilhosa. Mas não adianta somente você dizer, não adianta a gente somente verbalizar, a gente precisa também provar, também mostrar, demonstrar. E Bert vai dizer que a gratidão é isso. O nono, ele vai dizer, gratidão inclui retribuição. Retribuição. Ele diz que na agitação da vida cotidiana, quase não percebemos que recebemos muito mais do que nós damos. Muito mais do que nós damos. É interessante que quando... Eu me lembro uma vez, eu fazendo uma intervenção de um casal, e eu apliquei uma dinâmica, eles estavam assim em pé de guerra, e eu apliquei uma dinâmica, eu disse para eles, pegue esse papel e escreva as coisas ruins dela. E virei para ela e falei, escreva as coisas ruins dele. Ok, eles fizeram. Eu trouxe aquilo, peguei o de um, passei para o outro e tal, e falei, esse é o seu grande defeito e grande dificuldade nele. E essa é a sua grande dificuldade nela. Agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão escrever as coisas boas. Ok, passou a semana, o marido trouxe a folha cheia de um lado e outro da esposa. E ela não trouxe. E eu perguntei para ela, esse homem não tem nada de bom para você poder expressar? Não, não tem. Eu peguei o telefone, disquei 190, expliquei quem eu era e falei com o soldado que estava do outro lado. Eu estou fazendo uma denúncia contra um pai que ele é abusador dos seus filhos, espanca os seus filhos covardemente.
não assume a sua responsabilidade dentro de casa, um marido abusador que espanca a sua esposa, e a mulher ficou olhando assim para mim, assustada. Aí eu parei assim, falei, só um minutinho, por favor, policial, só um minutinho, por favor. Eu falei, é o quê? Você não concorda com essas palavras ou você concorda? Eu posso passar para você que você vai... Não, eu não concordo com isso, não. Eu falei, você me desculpa, que eu acho que estava vendo aqui um problema, eu vou resolver aqui primeiro e depois eu volto para você para confirmar a denúncia, sim ou não. Ele entendeu, agradeceu, falou que estava à disposição, e eu virei para ela e falei, engraçado, você tem um marido que nunca estuprou os seus filhos, nunca estuprou você, um marido que nunca te bateu, um marido que nunca te agrediu, nem verbalmente, um marido que trabalha, um homem que serve a Deus, que vai com você para os cultos, e você não encontrou nenhuma qualidade boa para colocar sobre esse homem? Aí ela começou a chorar, entendeu o erro que ela tinha cometido, e ali, então, houve um conserto naquilo ali. Então, na agitação da nossa vida cotidiana, quase não percebemos que recebemos muito mais do que nós damos. E a vida não pode ser rica sem essa gratidão. A vida não pode continuar me dando mais se eu não for grato. É um processo de consciência. É uma consciência. Eu preciso entender isso, que a vida, na verdade, existe uma lei, existe leis da vida, existe ordens da vida, e a vida não vai atropelar essas ordens, ela não vai atropelar essas leis. Eu estou incluso dentro disso, e eu preciso ser grato dentro disso. Então ele diz, né, é tão fácil superestimar a importância de nossas próprias conquistas em comparação com o que temos com o auxílio de outros. Eu conquistei. Eu sou um bom marido. Eu sou um homem trabalhador. Eu sou uma mulher que respeita o meu marido. Eu sou isso, eu sou aquilo. E nós vamos superestimando as nossas conquistas, mas nós não incluímos o outro. Eu tenho filhos maravilhosos que foram formados através da parceria grandiosa, valiosíssima que Deus me deu com a minha esposa. A minha esposa, ela foi essa parceira dentro dessa construção. Então, quem é? O que você está conquistando? Pare e pense. Existe aí o auxílio de alguém. Seus pais. Eu tenho pacientes que cuidam dos seus pais hoje. Cuidam dos seus pais. Seus pais estão com Parkinson, com Alzheimer, estão inábeis em cima de uma cama. Certa feita, uma pessoa me ligou e disse, pastor, ore pela minha vida. Meu coração está atribulado. Meu pai está em cima de uma cama, mas mesmo assim, aquele cara não sabe agradecer. Eu falei, peraí, quem é que não está sabendo agradecer? Seu pai? Falei, engraçado. A ingratidão, pelo meu ver, está sendo invertida. Como assim? Falei, engraçado. O seu pai, quantas vezes que ele precisou de você para colocar comida dentro da sua casa até você chegar a esse tamanho? Não, nunca. Quantas vezes que o seu pai foi trabalhar, às vezes, doente, passando mal, para poder trazer o sustento para dentro de casa? Muitas vezes, a casa que vocês moram, quem comprou? Meu pai. Então, agora que Deus está te dando a oportunidade para você ser grato, você está sendo ingrato. Então, nós não entendemos isso, porque a agitação da vida, o cotidiano, nós não percebemos que nós recebemos muito mais, imensamente mais,
do que nós estamos dando. Você é grato ao seu pai? Ah, mas meu pai foi muito ignorante, mas ele cuidou de você. Ele pagou seus estudos. Ele comprou roupas para você. Ah, mas ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Tá, e você está fazendo a sua obrigação? E você está fazendo o seu papel? Então, nós precisamos entender esse processo. Seu pai também não pediu para vir ao mundo. Sua mãe também não pediu para vir ao mundo. Eles vieram e honraram. Você também não pediu. Então, honre. Honre. Honre os seus pais. Honre os seus pais. Honre os seus avós que vieram antes dos seus pais. Honre até mesmo as dores que vocês passaram. A maior homenagem às pessoas e circunstâncias que você perdeu não é tristeza. Não é tristeza, é gratidão. É gratidão. A maior homenagem que eu posso fazer ao meu pai, se morreu, a minha mãe se morreu, ao meu irmão, é ser grato por ele ter existido, por ele ter ocupado um lugar importante na minha vida, por ele ter me ajudado, por ele ter contribuído. Não é tristeza, é gratidão. 10º, Bert vai falar sobre isso. Só porque alguma coisa não durou para sempre, não significa que não foi o maior presente que se possa imaginar. Ah, por que meu pai morreu? Peraí, não é por quê. Que bom que o meu pai viveu, que bom que eu tive um pai, que bom que eu tive uma mãe, que bom que Deus permitiu eles estarem comigo até aqui. Olha só que interessante, seja grato porque seus caminhos se cruzaram e por ter tido a oportunidade de experimentar algo maravilhoso. Então não é tristeza, é a gratidão. E eu vou finalizar com o 11º, vai dizer, para ser verdadeiramente grato, você deve estar realmente presente. Olha só, para ser realmente grato, você deve estar realmente presente. Conte as bênçãos em sua vida e comece, olha que interessante, com a respiração que você está fazendo agora. Você já parou para poder agradecer a Deus que você está respirando? Eu não sei bem quem foi a pessoa, mas foi o presidente de um grande banco. Não sei qual foi o banco. Não vou dar o nome aqui para poder matar quem não morreu. Né? Que às vezes foi fulano de banco e tal. Ah, você matou o cara? Né? Mas foi um presidente de um grande banco aí que no início da pandemia perdeu a sua vida. E a sua filha disse, meu pai teve dinheiro para poder pagar os maiores hospitais, ir nos maiores lugares, nos lugares mais caros, possuir os carros mais famosos, ter as melhores casas, e morreu faltando uma coisa, que é de graça. A Marisa colocou ali, né? Um dos donos, presidente do Banco Santander. Morreu necessitando de uma coisa que é de graça, o ar, a respiração. A respiração. A respiração. Então você é grato pela respiração? Você é grato por agora? Você é verdadeiramente grato por estar vivo? Muitas vezes esquecemos que o maior milagre, olha o que Beth fala, o maior milagre não é andar sobre as águas. Não é andar sobre as águas. O maior milagre é caminhar sobre a terra verde, habitando profundamente no momento presente, apreciando e sentindo-se completamente vivo. E sentindo-se completamente vivo. Olha que fantástico isso. Olha como que isso é grandioso.
Eu fico querendo um grande milagre, andar sobre as águas. Ah, Deus, né? Manifesta para mim, Senhor, que eu quero que o Senhor fale comigo. Mas peraí, só o dom da vida que você recebeu, só o dom de estar vivo, com saúde, não é o presente de Deus? Então, peraí, para de ficar buscando o inexistente, reclamando por aquilo que você não tem e comece a valorizar o que você está tendo. Comece a valorizar o momento presente. Pare de ficar antecipando ou removendo as dores do passado e comece a agradecer a Deus por tudo, inclusive pela dor. Inclusive pela dor. Porque a dor está te fazendo mais forte também. A dor está te fazendo mais forte. E para finalizar a nossa live, como 12ª tópica, uma lição fantástica que Bert traz, abandonar o controle multiplica o potencial de gratidão. Eu quero ter o controle de tudo. Eu quero controlar todas as coisas, eu quero estar no controle, uma necessidade incrível de controlar tudo e todas as coisas. Espera aí, calma, respira. Respiração diafragmática. Inclusive, na próxima live, eu irei falar aqui sobre alguns comportamentos que nos ajudam a ficarmos livres das dores interiores, das preocupações, como curar da ansiedade, como estar livre desse mal, como que isso é ruim, como que isso traumatiza, como isso traz feridas, como isso traz doenças para o organismo e como se curar disso, como ficar livre através de respirações, através de controles de respiração, controle da mente, conhecendo o seu eu, conhecendo o seu eu, conhecendo o seu verdadeiro eu, parando de viver um eu que você está projetando, porque, na verdade, você esconde o seu verdadeiro eu por causa de uma baixa autoestima. Então, Bert diz, abandonar o controle multiplica o potencial de gratidão. Às vezes, investimos muita força para tentarmos controlar cada aspecto de nossas vidas que completamente nos perdemos no caminho. Então, aprenda a confiar. Aprenda a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a viver em paz com o seu momento, a viver em paz com as oportunidades que Deus está te dando. Aprenda a deixar ir. Isso é muito interessante, porque aquilo que você prende, aquilo que você agarra, pesa em você. Se pesa em você, te afunda. E aí não te deixa ir para lugar nenhum. Então pratique essa ideia. Pratique essa ideia. Relaxar, soltar, deixar ir. Pratique essa ideia. Relaxar, soltar, deixar ir. Inclusive a sua respiração. Respiração diafragmática, valorizando você, curtindo o seu momento. A minha esposa colocou ali o ground, justamente, o ground, né? Ou seja, uma âncora que vai te ancorar no momento presente, que vai fazer você ver as coisas. Nós vamos falar sobre isso mais na outra sessão. Mas abandona o controle. Vai melhorar o seu potencial de gratidão. E aí Bert vai dizer, aprende a deixar ir, relaxar um pouco e pegar o caminho que a vida leva até você, às vezes. Deixa esse caminho seguir, vai nele, né? Tente algo novo, seja destemido, mas acima de tudo, faça o seu melhor. E olha que delícia, olha que interessante, que grandioso. Faça o seu melhor e fique bem. Fique bem nisso. Pronto. Eu não tive
o meu melhor. Mas espera aí. Eu fiz o meu melhor naquilo que eu tive. Estou em paz. Estou tranquilo. Estou tranquilo. E dessa forma, então, eu vou entender esse processo. Fique bem com isso. Abandonar expectativas desnecessárias permite que você realmente experimente o inesperado. Olha só, abandonar expectativas. O nosso maior problema é criar expectativas inesperadas, projetar 1000 coisas ao mesmo tempo, enchermos a nossa cabeça. Então, ter foco, objetividade e sair dessa coisa da emoção. Vamos para um caminho da razão, para um caminho da objetividade, não da subjetividade. E as maiores alegrias da vida são muitas vezes as surpresas inesperadas e oportunidades que você nunca previu. Né? Eu louvo a Deus, o Senhor nos concedeu 3 lindos e maravilhosos filhos. Né? O Juan, nós não projetamos e veio e foi para nós um presente de Deus. A Gabriela, nós já estávamos mais tranquilos e nós queríamos, veio e foi um presente de Deus. E logo em seguida aconteceu aquela coisa assim inesperada. Veio o Gabriel, um outro grande presente de Deus. Então, essas coisas inesperadas são oportunidades que a gente nunca previu, que se a gente ser grato por elas, elas vão aumentar na nossa vida, vão somar na nossa vida, vão trazer prazeres para a nossa vida preciosíssimos. Preciosíssimos. E aí, finalizando, pelo que você é grato hoje. Como a gratidão tem afetado a sua vida? Pare e pense nisso. Pelo que você é grata hoje. Como que a gratidão tem afetado a sua vida? Então, eu tenho a oportunidade de mudar a minha vida. E o único desafio dessa jornada sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você tem nas suas mãos um grande desafio, uma grande oportunidade para mudar a sua vida. E o único desafio é você mesmo. E o melhor, que a dor da mudança, é interessante que ela provoca a mudança. A dor da mudança provoca a mudança. E essa dor, eu preciso entender que eu preciso passar por ela. Eu preciso passar por ela. Porque a dor de mudar é que vai realmente me mudar. É que realmente vai me transformar. Uma casa, você vai fazer mudanças nela, vai bagunçar, mas depois vai ficar linda. Uma plástica vai doer, vai ficar tudo roxo, tudo esquisito, mas depois você vai ficar gloriosa, glorioso. A dor da mudança, eu preciso passar por ela, é necessário. Então, não reclame dessas dores, seja grato, seja grato. Abra o teu coração de gratidão. Queridos, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Minha amada e querida esposa contribuiu, meus filhos contribuíram, Dr. Messias, Marisa, um colega lá de Pinheiro, Josenaide, olha, Zampronho. Pinheiros, eu tenho uma deficiência na minha perna, eu caí por cima da minha perna quando eu tinha 8 anos no ginásio Pinheiros, em Pinheiros. Eu caí, fiquei quase 2 anos inábil, deitado em cima da cama, todo engessado. Aos 29 anos eu sofri uma cirurgia, coloquei uma prótese, fiquei com dificuldades de locomoção durante 14 anos, troquei a prótese, tem 4 anos, então tem 18 anos que eu tenho uma prótese na minha perna. Enfim, você pensa que eu reclamo?
Muito pelo contrário. Tem sido uma grande experiência, uma grande experiência. E eu amo, na verdade, ir em Pinheiros, né? Por quê? Porque aquele lugar trouxe para mim grandes ensinamentos para a minha vida. Regina, minha querida paciente, esse é o meu terapeuta, gratidão pela sua vida. Eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus me entrega. Queridos, beijo no coração, muito obrigado. Terça-feira que vem estaremos de volta exatamente com esses comportamentos que muda o seu interior para começar a combater aquelas doenças psicossomáticas que o nosso querido Dr. Messias esteve comigo e falou maravilhosamente a semana passada. Vamos entender como lidar com isso, como sarar a nossa mente, para sarar o nosso corpo. Tá bom? Gratidão. Lembre disso, tá bom? Beijo no coração. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi um prazer imenso. Deus vos abençoe.